E importante que nós façamos a leitura dessa parábola, que é tão tremenda, essa história que Jesus conta, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu esses haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É dessa palavra aqui, olha, vivendo dissolutamente, né, desperdiçando os seus bens, dissipando os seus bens, que vem a palavra pródigo. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, quer dizer, nem aquilo ele podia comer. Verso 17, então caindo em si, graças a Deus, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, cheio de misericórdia, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele falar: trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai o interrompeu e falou assim, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, tragam depressa e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não se alegrou, ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Pai, diante da tua palavra, nós queremos aqui, Senhor, colocar as nossas vidas e pedir que o Senhor fale conosco, ministra ao nosso coração, revela mesmo o coração de pai que tu tens. Essa unção da paternidade venha sobre nós nessa noite, que nós possamos aprender contigo a sermos pais de uma geração que está órfã, de uma geração que está caída, de uma geração que está longe da tua casa, e de uma geração que mesmo dentro da casa muitas vezes está perdida. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para compreender. Em nome de Jesus, você recebe, diga amém. Então, queridos, essa parábola poderia ter sido muito bem sido chamada a parábola do pai, porque conta aqui a história do pai, né? E nós falamos hoje pela manhã que Jesus, ele revela a Deus como pai. Jesus veio revelar a Deus como pai. Alguém chegou para Jesus e falou assim: ensina-nos a orar. Se fosse no Antigo Testamento, eles iam começar falando assim: grande Yahvé, Criador dos céus e da terra, né? Eles iam começar dizendo isso. Mas aí Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Que jeito? Como é que eles nos ensinam? Pai nosso. Começou a falar pai. E já pensou você chamando Deus de pai? Que privilégio! Que privilégio! Significa que Deus nos quer como o quê? Se é para chamar Ele de pai, Deus nos quer como o quê? Como filhos. Você já pensou? Que coisa maravilhosa! Olha o projeto de Deus, não é só salvação. O projeto de Deus não é só salvação. O projeto de Deus é edificar,
né? É levantar uma grande família, uma casa de muitos filhos, iguais a Jesus, para que ele seja o pai dessa grande família. Então, Jesus veio revelar a Deus como pai. E quando nós falamos do Dia dos Pais, poxa, que privilégio é ser pai, porque é uma porção de Deus na vida daquele que é um pai. E hoje, irmãos, nós precisamos orar porque há uma geração aí que cada vez mais, sabe, há um mover do inferno, uma conspiração do inferno contra esse privilégio de se tornar, de ser, de edificar uma família e de ser chamado pai. Inclusive, não é só a questão, né, da ideologia de gênero, não é só isso que destrói as famílias. Por que destrói as famílias, pastor Carlinhos? Porque se você pensa sobre isso, olha, se toda a humanidade fosse homoafetiva, daqui a algum tempo nós pararíamos de existir, nós não existiríamos mais. Então, nós precisamos parar e pensar sobre isso. É algo que vai contra um projeto que Deus iniciou desde o início. Na época de Jesus tinha problema na família. Não era o problema da homoafetividade, era o problema do divórcio. Quer dizer, hoje está tão vulgar essa questão do divórcio. Quando eu falo vulgar, é algo que está assim muito comum, né? Se tornou normal. Agora, na época de Jesus, eles perguntaram: isso é lícito? É lícito divorciar? Nós podemos divorciar? E aí Jesus perguntou: o que Moisés escreveu? Moisés escreveu que pode dar carta de divórcio. Aí Jesus vai falar, Dudu falou isso aqui na sexta-feira, falou: olha, Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Como é que foi no princípio? Aí Jesus lembra do princípio. Como é que foi lá no princípio? Lá no princípio, Deus criou quantos homens? Um só. Quantas mulheres? Uma só. E disse para eles que quando eles se unissem, eles se tornariam quantas carnes? Uma só carne. Aí Jesus, irmãos, ele estabelece ali um decreto que é forte, mas ele falou assim: então, o que Deus uniu, não separe o homem. Puxa, isso é muito forte. Então, na época de Jesus, já tinha uma conspiração contra a família, chamada divórcio, que até hoje, né, é uma enfermidade da nossa sociedade, que muitas famílias, infelizmente, né, e até dentro da igreja, passam por isso. Agora, mais do que isso, né, tantas coisas conspirando. Por exemplo, tem outra coisa que está conspirando contra isso. Não só pessoas que fazem parte dessa linha de pensamento que nós falamos, mas também aqueles que até querem casar, né? São pessoas que se unem num casamento, um homem e uma mulher que se unem no casamento, mas que decidem entre eles assim: não vamos ter filhos. Olha, gente de Deus, nós não vamos ter filhos, né? Alguém estava me contando, acho que foi o Dudu, que falou de uma pessoa muito próspera em São Paulo, muito próspero, acho que engenheiro, e também, acho que é da família dele, Dudu estava me contando isso, é da família dele, e a esposa também de uma família muito rica, quer dizer, nada faltava para eles, pessoa muito próxima, mas os dois decidiram, casaram, não vamos ter filhos. Os anos se passaram, aí chegou um tempo que eles se divorciaram, aí perguntaram para eles: mas por que vocês divorciaram? Vocês não estavam dando bem? Não, a gente estava até bem, a gente era bem amigo. Mas por que vocês divorciaram? Porque perdeu o sentido. Olha, irmãos, perdeu mesmo. Por quê? Porque não se tem propósito nisso. Não se tem propósito nisso. E se as famílias abraçam essa ideia, uma das coisas que vai ser sacrificada é a figura do pai. É a figura do pai. E a nossa sociedade precisa da figura do pai. Gente, a figura do pai é fundamental. Olha, muitos problemas emocionais nas famílias acontecem por causa da ausência da figura do pai, né? O pastor Elton falou para mim: olha, tem uma família ali que está pedindo para a gente dar uma palavra lá no velório, e o pastor Elton conhece a família, algumas pessoas até frequentam aqui, né, pastor Elton? E aí o pastor Elton compartilhou, ele foi uma pessoa muito firme, muito dura,
Um pai muito rígido. Muito rígido. Eu falei, ixi, né? Eu pensei, meu pai. Mas o pastor Elton virou para mim e falou assim, mas os filhos eram apaixonados por ele. Quem que entende isso? Né? Então, sabe, gente, independente se o pai é um pai rígido ou se não é, mas a figura do pai numa casa, ela faz muita diferença. E aí eu fui lá, né, o pastor Elton me ajudou, eu fui lá, e a gente compartilhou ali, eu dei uma oportunidade para os familiares falarem, e os filhos sempre falando bem dele. E aí a irmã que falou assim, ele era duro mesmo, e às vezes ele era até muito assim, rígido demais, excessivo, a irmã falou lá. Mas aí o filho falou assim, mas também era muito amoroso, cuidava de nós, nos ensinou o que é a honestidade, o trabalho e tudo mais. Gente, a figura do pai é fundamental, como um pai é importante. E nós precisamos orar por isso, por essa unção da paternidade sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, há uma geração órfã aí fora. Como assim órfã, pastor Carlinhos? Às vezes tem o pai, tem a mãe, mas são ausentes. Sabe, pais e mães que estão entregando os filhos para o celular, estão entregando os filhos para a televisão, estão entregando os filhos para os professores, estão entregando os filhos para os amiguinhos, para os vizinhos, para babá. São órfãos. E Deus quer levantar uma igreja com um coração de paternidade. Você crê nisso, nesses dias? Uma igreja que acolhe o órfão, uma igreja que tem esse coração de pai. Então Jesus, ele veio revelar o pai. Aí quando ele conta essa história, essa parábola, ele fala que tem 2 filhos. Por que 2 filhos? Porque são 2 histórias. Olha, cada filho é uma história. Quantos pais nós temos aqui? Cadê? Deixa eu ver, quantos pais nós temos aqui? Oh, que bênção. Tem uma lembrancinha para você ali, né? A Sandra ficou até preocupada que tinha pouca lembrancinha. A Lucinéia falou, não, eu guardei para a noite. Então tem lembrancinha para todo papai aqui nessa noite. Ô, bom. Então, os papais podem testificar comigo 2 histórias. Por exemplo, o pastor Paulo tem 2 filhas. E se eu perguntar, Paulo, elas são iguais? A Fernanda e a Bianca. São, Lília? Não, deixa eu perguntar para o Paulo, que é o papai, hoje é dia dos pais. Paulo, elas são iguais? É 2 histórias diferentes, sim ou não? 2 histórias diferentes. 2 histórias diferentes. São 2 livros diferentes. Né? Uma tem um jeitinho, olha, eu coloquei aqui, olha só, né? 2 personalidades diferentes. Os 2 filhos aqui desse pai aqui, 2 personalidades diferentes. Você percebe isso na característica deles. Um é aventureiro e bababá, o outro é reservado, né? mais sério, né? Mais caseiro. Diferente mais. 2 personalidades, né? E o que mais? Por que Jesus falou de 2? Porque esses também são 2 desafios. Você falar assim, poxa, esse pai teve trabalho com esse filho mais novo, hein, pastor Carlinhos? Que filho custoso, gente. Que filho cabeça dura. Gente, ele teve trabalho só com o filho mais novo? Ele teve trabalho com o filho mais velho também, sim ou não? Aparentemente, ele não tinha trabalho nenhum com o filho mais velho. O filho mais velho era obediente, não é verdade? Era obediente, ficou na casa, trabalhava para o pai, fazia tudo que o pai queria. Marcelo, ele era um filho que todo pai queria. Mas dentro dele ele tinha revoltas. É ou não é verdade, gente? Ele tinha revoltas. O pai teve problema com quantos filhos aqui? Com os 2. Então, deixa eu te falar um negócio aqui, papai. Você tem problema com seus filhos? Está tudo certo. Está tudo certo. Jesus não contou a história da família perfeita. Contou? Não. Ele contou a história da família problemática, que é o normal, que faz parte. Nós temos problemas, nós temos dificuldade. Gente, e isso não pode ser, eu coloquei aqui, ó, as dificuldades da vida não são razão suficiente para não querermos ter filhos. Sabe, nós precisamos quebrar isso que vem do inferno. Filhos são bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos repetir isso junto? Fala comigo. Filhos são bênção de Deus para as nossas vidas. Só você que crê, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Filhos são bênção. Filhos são bênção. Fico vendo ali, né? Aí a Sheila correu aqui, porque o Dorge não queria sentar. Olha lá, ó. Marquinhos agora que está cuidando dele. Né? O Dorge não queria sentar. Eu fico olhando e achando uma gracinha esse negócio. Por que ele não queria sentar? Porque ele quer dançar. O
Acho que bota ele no palco, ele acha que é para dançar. E aí ele não entende que é para ficar sentadinho naquela hora, né? Mas é uma bênção, é tudo bênção, irmãos, é bênção do Senhor. Então, filhos são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E aí, nessa parábola, Jesus conta também qual que era a visão dos filhos em relação ao Pai. E isso nós precisamos aprender, porque essa é a nossa relação com Deus, de filhos para com o Pai. E muitas vezes, nós temos essa visão aí, ó. Nós olhamos para Deus como se fosse uma cifra. Que jeito, pastor Carlinhos? Ou senão nós somos o filho mais velho. Olhamos para Deus como se fosse um patrão. Eu falei aqui assim, olha só. Porque muitas vezes a gente olha para Deus como fornecedor das bênçãos. Opa, deixa eu ir lá ver o que Deus pode me abençoar. Né? Aquela pessoa que vem para a igreja na intenção de receber. O que essa igreja pode me dar? O que Deus pode me abençoar? Olha para Deus como aquele que vai me abençoar. Então, se Deus não está fazendo muita coisa, ele vai perdendo a fé. Se ele passa por luta, então, irmãos, essa pessoa que passa por luta, então, ele escapa rapidinho da igreja. Pastor, isso existe? Existe. Jesus não contou a parábola do semeador? Aí ele conta uma parte da parábola lá, que a semente caiu no meio das pedras, da areia, das pedras, do pedregulho, né? O que aconteceu com aquela semente? Brotou, cresceu, brotou. Você falou, não, esse aí vai ser uma bênção na igreja. Aí logo o sol aparece. Jesus vai explicar que esse sol, ele fala das lutas, das tribulações, das dificuldades. E essa pessoa que está no meio do pedregulho, ele não criou o que, gente? Raízes. Gente, tem muitos de nós que tem um coração aventureiro, sabe, que não sabe esperar em Deus, não é o Abraão contando aqui, ó, que ele mesmo foi aventureiro, que ele queria um filho rápido, e arrumou o Ismael. Muitos de nós somos assim, e não criamos raízes, queremos mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. E tem o outro personagem também, que é aquele que vê Deus, né, como um Deus que é irado, como um Deus que é pronto para punir a desobediência, e que serve a Deus pelo medo. Por que você está na igreja? Estou vendo aí que as coisas estão acontecendo, olha esse negócio de Covid, esse trem aí tudo está acontecendo, Jesus está para voltar, Jesus quase que, né, e tal, né, vocês sabem. Então, irmãos, e fica, serve a Deus no pavor. A Deus no pavor e que está aqui, pianinho. Você pode contar com aquele irmão, ele está certinho, ele não falta de jeito, é dizimista. Nossa, por que Deus não pode me amaldiçoar? E tal. Está errado também. Sabe, que pai é esse, né? Que a gente tem que se relacionar com ele pelo medo. Não, não é assim. E Jesus veio falar isso para nós, porque muitas vezes é a nossa visão em relação a Deus. E aí eu quero fechar essa palavra falando, então como que o Pai quer se relacionar comigo, com você? Como Deus, sendo Pai, Ele deseja se relacionar comigo, com você. Então a primeira coisa que eu coloquei, olha só, o Pai, Ele valoriza o Filho mais do que os seus bens. Quantas coisas que pertencem a Deus? Quantas coisas? Todas as coisas. E Jesus morreu por quê, irmãos? Pelas árvores, pelo mar, pelos peixes. Não, tem peixe bonito demais, pastor Carlinhos. Morreu pelos peixes, não. Pelas montanhas, pelas paisagens, pelos rios. Jesus morreu por quê, irmãos? Jesus morreu por essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela, não, mas você vale muito, hein? Olha, o que Deus daria, nós lemos isso aqui na hora do dízimo, o que Deus daria do que Ele tem pela sua vida? O que Ele daria? Sabe qual que é a resposta? Tudo. Deus daria tudo por amor a você, porque o texto está dizendo que Ele não poupou nem o próprio Filho dele. Deus te ama tanto. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, que fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Deus te ama tanto, que Ele daria tudo por amor a você. Continue com os olhos fechados,
E eu vou te dizer mais, Ele deu tudo. Ele deu o único filho dele. E sabe o que Jesus deu por você e por mim? A vida dele. Você é valioso demais. Você não sabe o valor que você tem para Deus. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você, pode abrir os olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Olha, quando aquele menino pediu assim: pai, me dá parte dos bens que me cabe. Gente, aquilo cortou o coração do pai. Como é que o filho estava olhando para o pai? Como a cifra. Pai, me dá minha herança aí. O pai deve ter pensado: poxa, filho, você está me matando antes da hora. E tem pais que sentem isso, né? Tem pais que têm alguns bens e que percebem que o filho está perto dele só por interesse. Nossa, isso é muito doído, irmãos. Isso é muito doído. Deixa o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Será que a gente está andando com Deus só pelo interesse? Será que nós estamos aqui só por interesse? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E se Deus não fizesse mais nada por nós? Se Deus não fizesse mais nada por nós? Não adianta você orar por mais nada, que Deus não vai fazer mais nada por você. Pastor Carlinhos, eu estou doente, eu não posso. Não, agora a partir de agora, vamos imaginar, né? Porque ele não consegue. É só a gente orar com fé que ele faz. Mas vamos imaginar isso. A partir de agora, não adianta você orar que Deus não vai fazer mais nada por você. Tudo que ele já fez, ele fez. Deixa eu perguntar, será que nós continuaríamos com Deus? Será que nós continuaríamos com Ele? Se Deus não fizesse mais nada por nós, irmãos, Ele já fez tudo por nós, sim ou não? Se Ele não te curasse mais, você o amaria? Se demônios viessem contra a sua casa para te matar, roubar e destruir, e você não tivesse mais a proteção de Deus, você o amaria? Ou nós estamos com Ele só porque Ele nos protege? Só porque Ele nos cura? Só porque Ele nos guarda? Será que nosso amor por Ele é sincero? Nós o amamos pelo que Ele é ou pelo que Ele faz por nós? Um pai, o que Ele vai fazer pelo filho? Ele ensina sempre o caminho ao filho, vai sempre ensinar o bom caminho ao filho. Verdadeiro pai sempre vai ensinar o bom caminho ao filho. Mas nunca vai impedir o filho de quê, irmãos? De fazer as suas escolhas. Sempre vai deixar a porta aberta, mas nunca vai super proteger o filho. Porque aí já não é mais pai. Aí a pessoa é um dominador. É uma pessoa que ela é doente de alma. Ele é um dominador, ele é o sanguessuga do filho. Não, o pai mostra o caminho, fala: filho, a porta está sempre aberta, mas existem coisas que eu não posso mais fazer por você, é sua escolha. Irmãos, isso também deve ter doído demais no coração do pai, quando o filho virou para ele e falou assim: pai, estou indo embora, viu? Tchau e benção. Nem sei se ele falou para o pai benção. Só tchau. Isso deve ter doído demais para o pai. Agora o texto fala que o pai brigou com ele. O texto fala que o pai falou assim: não vai, não vai. Fez isso? Porque tem coisas que Deus não vai interferir. É sua escolha, é minha escolha. Jesus certa vez pregou tão pesado, irmãos. Falou assim para os seguidores deles: vocês estão me seguindo porque eu estou multiplicando os pães. Se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não terá vida em você mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. E Jesus começou a pregar tão forte, irmãos, que eles ficaram tudo escandalizados. E um a um foi embora. Aquela multidão virou só os 12. Sabe o que Jesus falou para os 12? Ele correu, chegou para os 12 e falou assim: não vai embora não, fica aqui. Foi isso que ele falou? O que ele virou para os 12 e falou? Aproveita aí, ó. Porta está aberta.
Porque Jesus não quer que ninguém o siga por obrigação, mas por paixão. Aí o que o Pedro falou? Vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, precioso. Bom. Amo demais. Então esse é o Pai, né? Outra coisa, Ele nunca perde a esperança. Se você vai lá na segunda carta de Pedro, né? Me esqueça agora o capítulo, acho que é o capítulo 3. Acho que é, me ajuda aí, acho que é 2 Pedro capítulo 3, fala assim, o qual não quer que nenhum se perca. Vê se é, me ajuda lá, gente, que eu estou sem a Bíblia aqui agora. Então, o qual não quer que nenhum se perca. Fala assim, o contexto ali está falando da volta de Jesus. Abre lá e me ajuda, vocês vão me ajudar agora. O contexto ali está falando da volta de Jesus. Capítulo 3, verso 6, verso 7, ali está falando da volta de Jesus. Aí, ele fala assim, o Pedro fala assim, ó, alguns pensam que a volta de Jesus está tardia. Vê se é isso aí. A volta de Jesus está tardia. Mas ele não está tardando a sua volta. Por que ele está demorando? Aparentemente está demorando. Por que ele está fazendo isso? O que diz o texto? Porque não quer que nenhum se perca. Jesus podia voltar agora? Sim ou não, Edmar? Podia ou não podia? Mas muitos iriam se perder? E eu não ia. Então, às vezes, irmãos, Deus está dando mais uma oportunidade. A cada manhã Ele renova a sua misericórdia. E como é que o texto aqui revela para nós que estava o pai? Como é que estava o pai quando o filho pródigo ele volta? Como é que ele estava? Onde que ele estava? Onde que você pensa que ele estava? Olhando pela janela, na varanda da casa, em algum lugar, de olho na estrada. Todo mundo devia pegar no pé daquele pai. Fala, o que você tanto olha para aí? O que você tanto olha? Ele fala, eu vejo meu filho voltando. Vejo meu filho voltando. E todo mundo, certo, ria do pai. Fala, esse aí, meu filho, esse aí não tem volta mais não. Mas o pai que é pai, nunca perde a esperança. E Deus quer ensinar isso para mim e para você como igreja. Filho, nunca perca a sua esperança. Nunca perca. Irmão, se tinha uma pessoa que era difícil, que eu achava assim, entre aspas, impossível de converter, era o meu pai. Meu pai era uma pessoa aparentemente impossível de converter. Muitas vezes, depois que eu converti, ele blasfemava de Deus na minha cara. Você não sabe o que é uma pessoa blasfemar de Deus? Ele blasfemava, eu ficava com medo. Eu falava, Deus amado, tem misericórdia. Ele falava coisas assim pesadíssimas. Na minha cabeça, a conversão do meu pai era algo que era impossível. Mas o Espírito Santo me ajudou a nunca perder a esperança. E um dia, né, tia Vera, na célula, lá na casa da minha mãe, ele falou assim, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Irmão, ele quase levantou e eu caí do outro lado. Ele quase levantou lá para entregar a vida para Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso acontecendo? Não perca a esperança, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Dá mais um aplauso para ele que ele merece. Nosso Deus é o Deus do impossível. Não perca a esperança. Outra coisa, o pai que é pai mesmo, sempre vai tratar o seu filho, lógico, ele vai disciplinar, ele vai corrigir, mas nunca vai deixar de ser gracioso. Gracioso. Pai que é pai é gracioso. Age com o filho com graça. Por que, pastor Carlinhos? Porque é assim que Deus trata a gente todo dia, irmãos. E se não for a graça de Deus, o que acontece conosco? Nós estamos perdidos, não é verdade? Nós estamos perdidos. Quem que merece estar na presença de Deus? Ninguém. Por que a gente está aqui hoje? Graça. Por que Deus nos salvou? Graça. Por que a gente entra na presença de Deus? Graça. Tudo é pela graça. É o favor de Deus. É porque a gente merece? Não. É por causa do que, pastor Carlinhos? Por causa da graça. Como é que explica a graça? Não explica. A graça se experimenta. Por isso que o filho mais velho não entendeu nada. O filho mais velho não entendeu nada. Porque graça não se
explica, graça se experimenta. O filho mais velho não entendeu nada, falou assim: pai, eu estou entendendo aí. Espera aí um pouquinho, o filho te pede a herança antes do senhor morrer, já está tudo errado. Vai, sai de casa, pega o seu dinheiro e sai de casa. Desperdiça tudo com as meretrizes. O senhor faz uma festa para ele, dá para entender isso, gente? Dá para entender? Fala a verdade, dá para entender ou não dá? Não dá para entender. Não dá para entender, deixa eu te falar. Se a gente for ferro e fogo, ninguém sobra. Por isso que nós precisamos pedir para Deus: Deus, me dá graça para amar esse irmãozinho difícil que está aqui do meu lado. Para amar meu marido, esse eu preciso de graça. Ai, derrama graça na vida da minha esposa, Jesus, aleluia. Então todos nós precisamos de graça. Nós precisamos de graça. Graça para suportar o pastor Carlinho. Ô, bênção, derrama graça nessa igreja, Jesus, mais graça. Então todos nós precisamos de graça. Se nós formos ferro e fogo, irmão, não sobra ninguém. É todo mundo com pedra na mão, que cada um querendo acertar o outro, não vai sobrar ninguém. O que é graça? Graça é Jesus falando assim, ó, então quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E aí todos eles começaram a largar a pedra, porque a graça de Deus estava ali. Falou assim, ó gente, vamos ferro e fogo? É como Jesus falando assim, bora lá, ferro e fogo agora, vamos? Vocês terminam de jogar as pedras e eu peço para o meu pai mandar as pedras que vocês merecem. Bora lá! Pau a pau, bora lá! Aí todo mundo, opa, esse negócio não vai dar certo não. Esse negócio não vai dar certo não. O que é graça? Aí ele se prostrar ali perto daquela mulher e falou assim, cadê as pessoas que querem te condenar? Cadê os teus acusadores? Aí ela vira e fala, Senhor, não sei, foram embora. Eu falo, nem eu, filha. Nem eu te condeno. Ele podia condenar ou não? Ele podia julgar a pedra ou não podia? Ele fez? O que é isso? Fala forte, irmão, diga graça. Dá um aplauso para Jesus, Deus da graça. Graça, 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 graça. Ah, graça. Precisamos aprender a ser graciosos como Deus é. Outra coisa, terminando aqui, olha, mais 2 pontos. Estabelece o filho como que é seu? Seu herdeiro. De quantas coisas? Tudo. Ele vira para o filho mais velho e fala, que é isso, meu filho? Para, meu filho, o que você está querendo? Um cabritinho, o senhor não me deu um cabritinho? Não, um cabritinho, o senhor matou o boi cevado? Não. Nossa cabecinha, irmãos, ó, pequenininha. Sabe aquele negócio assim do pai deu um chocolate para o seu irmão e esqueceu de dar para você, ou queria dar para o seu irmão, e daí? Ele é pai, ele faz o que ele quiser, ué. Por que ele pode dar para um e não dá para outro? Ele é pai, ele faz o que ele quiser. Que obrigação é essa? É outra coisa que nós precisamos aprender. Tem gente que vem na igreja aqui, recebe o Espírito Santo, é curado, Deus manifesta milagre na vida dele, e tem gente que está aqui 20 anos e está na luta, ainda está na peleja, e você fala, Jesus amado, por que o senhor fez na vida dele e não fez na minha? Porque ele é pai, pai faz o que ele quer, irmãos, pai é pai, ele tem as razões dele, e a gente precisa parar de ficar cobrando o pai, deu uma para ela, tem que dar uma para mim, para com isso. E aí Jesus ensinou para esse filho mais velho, filho, que é isso, meu filho? Que cabritinho que é esse que você quer? O que ele falou para o filho mais velho? Tudo, quantas coisas? Tudo que é meu é seu. Para de ser miserável. Eu estou com o irmão que está do teu lado, para de ser miserável, meu irmão. Para de ficar contando as moedinhas. Para de ficar contando as moedinhas. Quantas coisas Deus tem no universo? Quantas coisas? E quantas dessas coisas são minhas e suas? Tudo! Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Todas as coisas pertencem a mim e a você, irmãos. Nós somos os mais ricos de todos os homens, sobre o universo, sobre a face da terra. Você é milionário, para com essa mentalidade mesquinha. Você é rico e não sabe disso. Então nós somos prósperos. Você quer uma prosperidade maior do que ter 2 pulmões e poder respirar?
Vai pagar um bujão lá daquele de oxigênio para você ver. Vai lá pagar, vai lá. Vai lá. Você tem 2 pulmões, você tem 2 rins, 2 olhos. Que coisa maravilhosa. 2 ouvidos, uma audição. Que coisa linda. Você pode louvar a Deus, adorar o Senhor, levantar as mãos. Você é rico, você é próximo. É porque o irmãozinho tem um carro e eu não tenho. Deus deu para ele um novilho cevado. Deus te deu perna forte, meu irmão. Vai para casa adorando a Deus, louvando ao Senhor. Passa ali da pracinha ali, ó. Passa ali, como é que chama ali aquele negócio ali? Das águas? Parque das águas. Passa no Parque das Águas ali, ó. Adorando o Senhor, falando: oh Jesus, que coisa boa, o Senhor me deu saúde. Louvando, adorando ao Senhor, amém? Você é próspero, meu irmão. Você é próspero. Você é próspero. Tudo que é de Jesus é seu, é seu. Aleluia. Sabe, por causa dessa mentalidade mesquinha, a gente fica brigando com os outros. Isso é pensamento de quem? De Caim. Não é verdade? Isso é pensamento de Caim. Mentalidade mesquinha. Por último, irmãos, o Senhor sempre vai buscar o quê? O Pai sempre vai buscar o quê? Reconciliação. Quem é pai sabe, mãe também. Não tem maior alegria no coração do pai do que ver os filhos, os irmãos se dando bem. Não tem. Não tem imagem mais linda e maravilhosa, né? A sua irmã, as filhinhas da sua irmã, né? E a mais velha, a Maria, né? Maria que é a mais velha, sempre cuidando da Alissa, né? Cuidando dela, vem cá pegando a mãozinha dela, irmão, sobe a escadinha com ela, desce a escadinha com ela, fica aqui, fica quietinho, cuida. Irmãos, isso para Deus, é mesmo, aí, dá os parabéns para ela. Isso para um pai, não tem, não tem. Agora, quer deixar um pai chateado, é ver os filhos o quê? Brigando, brigando, faz parte, faz parte. Ah, pastor, eu queria tanto, não perca a esperança. Se os seus filhos brigam, é normal, faz parte, é as famílias desajustadas que a gente tem mesmo, irmão. É isso mesmo, mas não perca a esperança, porque Deus pode colocar o quê? Harmonia. O nosso Deus é Deus de harmonia. Sabe, o nosso Deus vai trazer amor entre os irmãos, você crê nisso? Nosso Deus é Deus de reconciliação. É Deus que une a família. Não tem maior alegria para um pai do que ver os seus filhos se dando bem um com o outro. Jesus veio nos reconciliar com o Pai, sim, mas também veio nos reconciliar o quê? Uns com os outros. E o pai chega para o filho mais velho, pessoal do louvor pode subir. O pai chega para o filho mais velho e fala assim: filho, deixa eu te contar uma coisa, por que eu fiz essa festa? Primeiro ele fala: tudo que é meu é seu, meu filho, para de ficar brigando por causa de cabrito, para com isso. Vira essa página, para com isso. Tudo que é meu é seu. Aí ele vira e fala assim: sabe por que eu fiz essa festa? Aí ele não usa a palavra filho. Lá no final, se você estiver aberto aí, pode ler lá. Ele não usa mais a palavra filho. Ele fala assim: porque o seu irmão estava o quê? Morto. E reviveu. Ele estava perdido. Ele foi achado. O que Deus quer de nós? Nos dá um coração como o dele. Um coração que olha as pessoas com o amor que ele tem por nós. Você quer receber isso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos pedir isso para o Pai, Papai do céu. Olha, deixa o Espírito Santo continuar falando com você, sabe? Não se dispersa não, deixa o Espírito Santo continuar ministrando a sua vida. Eu vou orar agora pela ceia, e os diáconos vão me ajudar a entregar a ceia para você, para a gente celebrar essa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas antes de ir embora, nós vamos orar pelos pais, vamos pedir para os pais subirem aqui daqui a pouco, para a gente orar pelos papais, e pedir que os papais orem também por nós, por essa unção de paternidade. Mas uma coisa eu vou te pedir antes de você ir embora para casa, que você dê um abraço gostoso no seu irmão, sabe? Eu penso assim comigo, irmão, não sei se isso existe mesmo, eu penso assim comigo, tem anjos fotógrafos aqui, ó. E quando você dá um abraço no seu irmão, sabe, de amor, de carinho,
Os anjos ficam batendo foto e mostrando lá para o Pai do céu. Fala assim: olha aqui a foto que eu tirei, olha essa aqui, olha essa aqui. E mostra para o Pai. Pensa comigo, fecha seus olhos e pensa comigo. Que coisa mais triste que foi a notícia. Não sei nem quem que deu, porque Adão devia ter mais filhos, né? Talvez um dos filhos dele. Mas quando a notícia chegou de que o Caim tinha matado o Abel. Pare e pensa para você ver. Olha a desgraça que entrou naquela família, irmãos. Não foi um estranho que matou o Abel. Quem que foi que matou o Abel? O irmão dele, o Caim. Sabe, vamos expulsar da nossa vida o espírito de Caim. Vamos, em nome de Jesus. Expulsar da nossa vida, sabe, esse espírito de Caim, esse espírito desse filho mais velho, que fica indignado. O que esse filho mais velho tinha que fazer? Tinha que correr lá, dar um abraço no seu irmão. Falou: meu irmão, podia até dar um safanão nele, não tem problema não, mas falar para ele assim: olha, a gente teve saudade de você, por que você foi embora? Que bom que você voltou. Sentar, chorar junto com o irmão mais novo. Ah, irmãos, sabe, era tudo que o pai queria. E como é que termina a parábola do filho pródigo? Como é que termina? Não sabe. Não sabe se o irmão mais velho foi para dentro da festa. Não sabe, não sabe. Porque Jesus deixa em aberto. Porque essa escolha é minha e sua. Eu e você vamos continuar escrevendo a história. A história vai ter um final feliz ou um final triste, dependendo de mim e de você. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor antes da gente orar pela ceia. Vamos adorar o Senhor. Coloca o teu coração na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deus Santo. Caído, o que ele fez? Ele tomou o pão. Ele podia tomar a espada, mas ele tomou o pão. E ele falou: hoje é o dia. Esse aqui é o meu corpo, e ele será partido por amor a vocês. Tomai e comei todos vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Jesus, nunca vamos nos esquecer. Nunca vamos nos esquecer. Não nos deixe esquecer o que o Senhor fez por nós. Nós vamos tomar aqui a ceia, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai, nos trouxe de volta para casa. Naquela mesma noite, Ele tomou o cálice, ergueu, deu graça, falou assim: aqui o meu sangue, olha, esse sangue vai purificar vocês, esse sangue vai perdoar vocês. É o sangue do novilho cevado, gente. É o sangue do novilho cevado. Para o filho estar vivo, o novilho teve que morrer. Pensa sobre isso.
Para o filho estar vivo, o novilho teve que morrer. Esse vai ser o meu sangue derramado por vocês, para perdão, remissão dos vossos pecados. Tomai e bebei todos vós. Fazei isso sempre que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Os diáconos vão passar, você vai pegar os elementos da ceia. Você vai tomar aí, ó, com o seu papai, com a sua família, com o seu irmão. Sabe, vamos adorar o Senhor enquanto isso. Vamos adorar a Ele. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Você pode tomar aí a ceia, a pessoa que está com o seu lado. Celebra junto esse momento da reconciliação, sermos um no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa unidade, por essa presença, por essa reconciliação. Coisa boa é nós voltarmos a ser família, a estarmos na casa do Senhor, a repreender a comida dos porcos das nossas vidas. Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu, por essa refeição maravilhosa. A Ti todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. Você terminou de tomar a ceia, sabe? Dá um abraço aí no seu irmão, fala pra ele: você é tão precioso pra mim. E aí o papai, vem cá pra frente aqui. Papai, vem cá. Sobe aqui os papais pra gente orar por você. Quem é papai aqui que vai ganhar um prêmio, hein?
papais, subam aqui. Às vezes você ficou sabendo que a sua esposa está grávida. Pode subir também. Sobe também. Bênção. Papai abençoado, ó. Só papai gente boa. Bênção, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Vamos orar pelos papais, né? Eu queria que a igreja me ajudasse agora. Nós orássemos por vocês. Pastor Elton, me ajuda aqui a nós orarmos, abençoarmos a vida dos pais. Igreja, levante as mãos para cá, vamos orar por eles. Deus, nós queremos abençoar cada pai que está aqui nessa noite. Que bênção. O Senhor tem dado a essa igreja, Senhor, muitos pais. Que coisa boa, muitos pais. Pai, Senhor, oh meu Deus, que o Senhor gerou no teu coração. Maravilha isso. E nós queremos, meu Deus, que esses pais possam receber nessa noite o teu coração de pai. E possam ensinar os filhos assim como o Senhor nos ensina. Eles possam ser graciosos como o Senhor é. Eles possam valorizar os filhos mais do que bens. Eles possam transmitir aos filhos a esperança que o Senhor tem no teu coração. Que eles nunca percam a esperança. Às vezes eles estão passando por lutas, dificuldades, problemas. Que o Senhor reavive a esperança nos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês, pais, eu queria que vocês levantassem as mãos. Vamos orar pela igreja. Você, igreja, faz assim. Vamos orar por essa unção de paternidade. Pai, como pais, nós estendemos as mãos sobre a tua igreja nessa noite e declaramos que essa experiência que o Senhor nos deu de sermos pais, nós transmitimos à igreja agora, para que a igreja, recebendo essa unção de paternidade, possa acolher o órfão da nossa geração, o caído, necessitado, o oprimido, aquele que está, Senhor, fora da casa. Que nós possamos ser igreja que deixa as portas abertas, que acolhe, e que cada um que vier, façamos festa para a tua honra e glória. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Papais, a hora que vocês descerem ali, tem um presente para